Bom, então, iniciando a gravação ali. Pessoal, boa noite, então. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Acho que, mais uma vez, aí nós temos um quórum bem bom e aumentando. Então, a gente está aqui para mais uma palestra aí do nosso módulo de tendências de mercado em sistemas aeronáuticos. E antes de eu apresentar a nossa palestrante da noite, eu vou dar alguns recadinhos bem rápidos, tá? Primeiro, não sei se alguém já viu isso, mas ontem eu atualizei no sistema do cursos de extensão lá, eu atualizei as notas, né, as presenças das outras duas palestras, tá? Então, verifiquem lá, se tiver algum problema, entrem em contato comigo. Então, quem assistiu online ali já está atualizado, quem já entregou o resumo depois, também atualizei. Então, verifiquem lá depois, se tiver algum problema, entre em contato direto comigo. Outro recado, também relacionado a isso, só para ficar claro, quem assiste a palestra agora, online aí, assina a lista, tudo certinho, não precisa mandar resumo, tá? O resumo é para quem não esteve presente e assistiu a palestra gravada depois. Tem uns 2 ou 3 de vocês que assistiram online, assinaram a lista e depois mandaram o resumo também. Não precisa, tá? Se vocês quiserem, tudo bem, mas não precisa, tá? Outro recado, nossa próxima palestra, não falei isso para ninguém ainda, mas já está agendado, tá? Então, vai ser no dia 29 de maio, o nosso palestrante aí, ele tem uma agenda um pouco restrita, então vai ter que ser numa quinta-feira à noite, tá? Um pouco atípico aí dos nossos horários. Então, vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, em princípio, 20 horas. Não sabemos se vai ser às 19 ou às 20, mas a data está certa, dia 29 de maio, tá? Então, vai ser mais uma palestra super interessante aí de um estudo de caso que aconteceu na Embraer e tem um pouco a ver com sistemas, um pouco com desempenho, um pouco com qualidade de voo. Então, acho que vai ser uma outra palestra bem legal também, tá? Mando mais informações mais perto da data. Mais um recado. Alguns poucos de vocês ainda não entregaram a estrutura do TCC, tá? Então, a data já passou aí, já tem algum tempo. Quem não entregou, por favor, entregue, mande para o seu orientador. Não sei se dá para colocar no sistema depois de passar a data. Se não der, fala comigo, a gente abre para vocês colocarem, tá? Fatalmente, aí, para fazer justiça com quem entregou na data certa, vocês acabam tendo algum descontinho aí na nota para quem entregar atrasado, mas entreguem, tá, galera? É muito importante que vocês entreguem, porque para as coisas não ficarem se acumulando tudo para o final, tá? Nosso último recado as inscrições da próxima turma já estão abertas, tá? Então, se tiver algum colega, alguém que você conheça, que esteja perguntando, que queira ter mais informações, as inscrições estão abertas até 22 de junho, tá? Então, o nosso site, tem o link lá no nosso site, aquele mesmo site, eu vou passar de novo no chat aí, mas é sistemasaeronáuticos.esc.usp.br. Então, as inscrições estão abertas até 22 de junho, tá? E, bom, acho que é isso, tá? De recados aí. Aí, vamos começar as atividades, né? Então, mais uma vez, aí, queria agradecer demais a Raquel por estar participando aqui com a gente desse evento, tá? A Raquel já é parceira aí de longuíssima data, né? Ela é engenheira aeronáutica formada numa das primeiras turmas aqui da USP de São Carlos e que está sempre presente aí em palestras, eventos, então é sempre bom poder contar com a sua presença. Não vou falar muito sobre você, vou deixar você se apresentar, tá? Então, mais uma vez, obrigado e todo seu. Meio arroz de festa, né? A gente está em todas, mas é que eu gosto demais da ESC, não tem como a gente ficar longe de vocês, né? A gente adora. Não, mas para mim é um prazer, até mesmo ser considerada, né, para participar desse curso de vocês, que eu achei legal pra caramba, né? Acho que é uma iniciativa super importante da ESC, da USP, de ter esse tipo de curso também para complementar a grade acadêmica.
e fico muito, muito honrada de fazer parte disso, né? Hoje, eu vim fazer uma conexão do que vocês estão estudando, né, no curso, a parte de sistemas, né, com uma das pontas finais, né, então, a gente sempre pensa assim, como que a gente vai projetar, desenhar, construir os melhores tipos de sistemas nas mais variadas aeronaves, né, mas lá na ponta final, o operador, né, que vai, de fato, usar esse sistema, né, como é que a gente ampara essa pessoa, né, como que a gente ampara esse operador, né, e vida real se você tem uma aeronave, um avião comercial, um avião executivo, um helicóptero, um drone, como que você faz para não deixar esse operador na mão, dependendo do que você teve de falha num sistema, né? E é aí que entram a Mastermel e a Mel. Então, hoje a gente vai ver aqui um panorama geral, tá? Mas tem até um bom nível de detalhes aqui sobre como são construídas a Mastermel, a Mel, suas diferenças, como que um operador de fato usa, por que é importante ter esses documentos muito bem feitos, tá? Eu sou Raquel Sacramento, eu sou engenheira aeronáutica formada pela USP de São Carlos, com muito orgulho. Eu também sou técnica em mecânica de precisão pelo Senai Suíço Brasileiro. Eu tenho um MBA em gestão pela FGV e um MBA em marketing executivo pela ESPM, tá? E na minha carreira eu tive passagem por fabricantes, eu trabalhei na Embraer, eu trabalhei na Gulfstream, em oficinas de manutenção, eu sempre trabalhei em oficinas de manutenção de aeronaves executivas, tanto avião quanto helicópteros. E em algum momento eu fui bastante da área técnica, principalmente quando eu estava mais recém-formada, né? Então eu fiz a parte de qualidade, engenharia, de manutenção, né? Depois eu acabei passando para uma área mais comercial, mas em vendas de manutenção, então era uma venda extremamente técnica, que precisava ter um embasamento teórico, regulatório muito forte, tá? Então isso foi a minha parte técnica que me trouxe, né? E hoje eu trabalho na Upstar Aviation, que é um táxi aéreo, uma empresa de gerenciamento de aeronaves privadas também, e eu cuido muito da parte de certificações, projetos novos dentro da empresa, marketing, e eu continuo utilizando muito desses conceitos, tá? Então, são conceitos importantes, saber como fazer, como conseguir, como utilizar uma Mel e uma Mastermel, tá? Então, espero que agregue a vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu prefiro que vocês me perguntem ao longo, enquanto a gente está falando daquele assunto, do que ao final. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, seja por voz ou no chat, tá? Só vou pedir, professor, que me ajude a olhar o chat, porque eu estou mais de olho na apresentação do que na conferência, tá? Pode deixar. Então, vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje? Legislação relacionada à Mel. A Mel é extremamente regulada, então a gente vai falar bastante sobre a legislação. A gente vai falar da estrutura e conteúdo de uma Mel, os procedimentos para usar a Mastermel, como que você despacha e libera um voo com itens inoperantes, como que você sinaliza os itens que estão inoperantes com placares, e o que você faz se você precisar fazer uma extensão de prazo desses itens que são liberados conforme a Mel, tá? Vamos passo a passo. Bom, em termos de legislação, eu estou falando aqui de aeronaves no âmbito geral, tá? Então, todas as aeronaves, independente do seu uso privado, comercial, táxi aéreo, elas são regidas pelo RBAC 91. Então, todas elas seguem o RBAC 91. Ah, mas se ela for um táxi aéreo, o 91 mais o 135. Ah, mas se ela for uma linha aérea, o 91 mais o 121. Então, a gente vai falar um pouquinho das diferenças de como que a Mel é tratada no RBAC 91, que é para todos os operadores,
no 135 para os operadores não regulares de táxi aéreo e para os operadores 121 de linhas aéreas, tá? Não existe muita diferença. Então, eu vou começar pelo 91, que é o geral, tá? Lá no RBAC 91, chega na parte 91, 213, e a gente fala assim, equipamentos, instrumentos inoperantes. Oba, tô feliz. Dá para voar com algumas coisas inoperantes. Mas está cheio de regra, né? Então, ele começa assim, e os RBACs, eles têm muito referência do item de baixo, o item de cima, o item do outro RBAC, então a gente tem que ir parte por parte, tá? Ele fala assim, exceto como previsto no parágrafo D desta seção. Já vou lá no D só para dar um spoiler. Exceto para operações conduzidas segundo o parágrafo A ou C. Então, ele faz uma ida e volta, tá? Uma pessoa pode decolar com uma aeronave em operações conduzidas segundo esse regulamento, com equipamentos ou instrumentos inoperantes e sem uma MEL. Então, o que o D vai falar? A gente vai chegar nele na hora certa. Ele vai falar assim, tem um jeito aqui no RBAC 91 de você operar com alguns equipamentos em algumas condições sem ter uma MEL aprovada pela ANAC para sua aeronave. Ele vai contar qual é a história, tá? Então, é isso que o parágrafo A está falando. Então, exceto como previsto no parágrafo D, vamos abrir parênteses, tem algumas questões que podem existir item inoperante sem ter uma MEL aprovada, fecha parênteses. Então, ele fala, você só pode decolar com uma aeronave civil, pausa, aeronave, avião ou helicóptero, civil, com equipamentos ou instrumentos instalados inoperantes, e entendam aqui, equipamentos ou instrumentos engloba sistemas, tá? Porque a MEL, em vários momentos, ela não fala do equipamento, ela fala do sistema, ok? Se as seguintes condições forem atendidas. Primeira de todas, exista a bordo da aeronave uma lista de equipamentos mínimos, a MEL, desenvolvida pelo operador da aeronave. Posso usar a MEL que o coleguinha que tem um avião, que é igualzinho o meu, sem tirar nem pôr. Não pode. Tem que ser a MEL do seu prefixo, desenvolvida por você. Posso usar a MEL do operador que me vendeu a aeronave, que tinha uma MEL antes? Não, porque a MEL que ele tem aprovado é para aquele operador, para o operador antigo. Você, operador novo, tem que submeter a aprovação de uma MEL nova. É isso que está falando esse item 1 aí, tá? Essa MEL tenha sido aprovada pela ANAC. Essa aprovação pode ser requerida pelo detentor do certificado de aeronavegabilidade da aeronave, ou seja, o proprietário ou operador. Para efeitos legais, uma MEL desenvolvida pelo operador e aprovada pela ANAC constitui um certificado suplementar de tipo da aeronave. Então, o que é essa parte final aí, certificado suplementar de tipo da aeronave, né? A aeronave, quando ela é criada, certificada pela autoridade, ela ganha um certificado de tipo, ou uma especificação de aeronave, ou um TCDS, tudo similar. Quer dizer, nasceu um novo modelo de aeronave. O suplementar que está aí significa uma grande modificação na aeronave, ok? Então, a ANAC entende que a MEL, ela tem o mesmo poder, é regida pelas mesmas regras de um certificado suplementar de tipo, ou seja, como se você tivesse feito uma grande modificação na aeronave, ok? Então, assim, quando a gente lê RBAC, a gente tem que ler palavra por palavra, tá? O outro dia eu fiquei um tempão lendo um RBAC, eu falei, não acredito que eu vou ter que aprovar isso aqui na minha operação, e tinha uma palavra que eu li várias vezes, eu não atentei, e era a palavra que mostrava que eu não tinha que fazer aquele requisito, tá? Então, assim, muito cuidado quando lê RBAC, não dá para ler com pressa, ok? Terceiro ponto, essa MEL deve ser preparada de acordo com as limitações especificadas no parágrafo B dessa seção, vamos dar um spoiler aqui, ele fala de equipamentos e instrumentos que não podem ser incluídos na MEL, mas a gente chega lá para ver com detalhe, tá? Então, primeiro ponto, não pode ter o que está ali no parágrafo B. Segundo, tem que ter procedimentos, métodos para operação da aeronave se esses equipamentos e instrumentos estiverem inoperantes. Então, não basta dizer que pode estar com ele inoperante. Você tem que dizer assim, tá bom, se ele estiver inoperante, você tem que fazer A, B, C, D, ok? Os registros do livro de manutenção de bordo,
Livro de manutenção de bordo significa relatório de voo, que a gente comumente chama de diário de bordo da aeronave, tá? Por que ele chama de livro de manutenção? Porque em alguns lugares ele é apartado, ele está no começo, no fim do diário de bordo. Em alguns lugares, aqui na minha empresa, por exemplo, o registro de manutenção, ele está na parte final de cada página do relatório de voo, tá? Então, isso depende de cada operador, cada situação é outra. Mas tem que ser feito um registro ali de que tem alguma coisa que está inoperante para que o piloto, ao assumir o próximo voo, saiba qual é a situação técnica da aeronave, tá? E a aeronave seja operada segundo todas as condições aplicáveis e todas as limitações que vão estar na MEL, tá? Quando a ANAC, ou qualquer autoridade, todas elas funcionam igual, gente, essa regra é igual para todo mundo, tá? Quando eles vão analisar uma MEL que eles receberam de um operador para dar aprovação, eles vão verificar tudo isso. Então, não adianta mandar falando assim, vai que passa. Porque eles vão olhar, poxa, você falou aqui que está inoperante, mas você não falou o que você tem que fazer caso esteja inoperante, né? Então, tem umas regras ali que tem que ser seguidas, senão ela não vai ser aprovada. Chegamos no parágrafo B. Ele fala especificamente, tem coisa que não pode nunca, nunca, nunca estar inoperante. Não adianta colocar na MEL que não vai passar, tá? Instrumentos e equipamentos que sejam especificamente requeridos pelos requisitos de certificação. Então lá na certificação da aeronave, eu falei que precisava ter pelo menos um VHF. Eu posso falar que, como condição básica, né, da certificação, eu posso falar que a aeronave pode voar sem VHF? Não. Tá? Então é isso que esse parágrafo está querendo dizer, né? Então, requeridos pelos requisitos de certificação, segundo o qual a aeronave foi certificada, e que sejam essenciais para uma operação segura sobre todas as condições de operação, ok? Instrumentos e equipamentos que uma diretriz de aeronavegabilidade, uma diretriz de segurança, ou um documento equivalente fale que tem que estar operando. Então, aconteceu um acidente com uma aeronave, a autoridade emitiu uma diretriz de aeronavegabilidade falando assim, olha, para esse modelo de aeronave, enquanto não resolver essa situação, o sistema de stand-by XYZ tem que estar funcionando 100% dos voos. Vamos supor que essa diretriz saiu hoje, mas mês passado eu aprovei uma MEL dizendo que esse equipamento podia, até então não tinha um problema, né, ele podia estar inoperante. Essa diretriz, mesmo que tenha sido emitida depois, e até mesmo se ela houver antes e a autoridade não perceber, enfim, ela tem valor, ela é mais importante do que a MEL, ela tem força de lei. Toda diretriz de aeronavegabilidade tem força de lei. Você não pode descumprir, tá? Então, se sair uma diretriz de aeronavegabilidade ou existir uma diretriz de aeronavegabilidade que diga que aquele equipamento não pode estar operante, ele não pode estar operante, ok? Para operações específicas, os instrumentos e equipamentos requeridos por este regulamento, quando ele fala este, ele está falando do RBAC 91, para tais operações. Vou dar um exemplo, tá? Bote salva-vidas. Então, tem lá no RBAC 91 falando, olha, para operações sobre grandes extensões de água, é requerido que tenha bote salva-vidas para a quantidade de ocupantes da aeronave, etc, etc, etc. Vou fazer um voo sobre grandes extensões de água, sei lá, Recife, Fernando de Noronha. Posso ir sem bote? Não. Porque a legislação diz que para voo sobre grandes extensões de água, você precisa ter um bote. Mas na minha MEL diz que eu posso não ter o bote. Sim, você pode não ter o bote a bordo da aeronave, para todas as operações que não são sobre grandes extensões de água. Então, a legislação, ela prevalece sobre o que está na MEL, tá? E na letra C ele fala assim, uma pessoa autorizada a utilizar a MEL, emitida segundo a subparte K deste regulamento, ou operador segundo o RBAC 119 para uma aeronave específica, deve utilizar essa MEL para atender aos requisitos desta seção. Então, quando ele fala subparte K do RBAC 91, ele está falando aeronave de propriedade compartilhada, né? Quando ele está falando RBAC 119, o 119 é o que agrupa
tanto o 135 para táxi aéreo, quanto o 121. Então, ele diz que 119 é um operador de cunho comercial, tá? Então, pode ser um táxi aéreo ou uma linha aérea, tá? Então, ele fala que uma pessoa que possa, que seja propriedade compartilhada, 135 ou 145, tem que atender tudo que está escrito aqui, mais o que tiver nos outros regulamentos, tá? Letra D. Então, lá na... ele está falando sobre quando que você pode usar uma mel. E lá na C, ele está falando sobre a galera que é subparte K, RBAC 135, RBAC 121. Então, exceto para estas operações, uma pessoa pode decolar com uma aeronave em operações conduzidas segundo o RBAC 91, com equipamentos, instrumentos inoperantes e sem uma mel aprovada, se... Vamos parar aqui. O que esse parágrafo está dizendo? Que, letra C, já não, isso aqui já diz que não se aplica a quem é 135 e quem é 121, já matou pela letra C, ok? E A fala sobre para quem tem mel, então é assim, se você tem mel, você opera como mel. Mas se você não tem mel e conseguir se encaixar no que está aqui embaixo e você não for um operador 135 ou 121, você pode usar o que está aqui na letra D. Eu vou fazer um adendo aqui dos meus quase 20 anos de trabalhando com pessoas em manutenção, que ficam desesperadas quando não tem peça, a manutenção vai atrasar, tem só um item faltando, estou no meio de uma programação de voo, quero continuar voando e não tenho uma mel. Esse parágrafo D do RBAC 91, ele virou uma lenda urbana, então é de conhecimento geral de todos os pilotos que não precisa ter uma mel aprovada, porque você pode liberar o que você quiser, porque tem aqui esse parágrafo D. Gente, para quem tem preguiça de ler a coisa com um pouquinho de atenção, tá? Não existe essa história de que posso fazer o que eu bem entender sem a mel, porque eu sou um operador 91, tá? Esse parágrafo D é para uma situação bem restrita. Eu, desses meus quase 20 anos de manutenção, só liberei uma vez uma aeronave a pistão, usando esse parágrafo D. Muito difícil de encaixar, tá? Quando você vai poder encaixar esse parágrafo D? A operação foi conduzida numa aeronave de asa rotativa, avião com motor convencional, não pode ser turbonada, tá? Convencional. Planador, aeronave mais leve que o ar, paraquedas motorizado, aeronave de controle pendular, para os quais não tenha sido desenvolvida uma Master Mel. Eu tenho um avião de motor convencional e existe uma Master Mel do fabricante. Posso usar o parágrafo D? Não, não pode. Então, assim, esse parágrafo acaba se aplicando para uma aviação muito pequena. E, em geral, muito antiga. Ou seja, que o certificado de tipo da aeronave, a especificação da aeronave, o TC10 da aeronave, é muito antigo. Porque, hoje em dia, até aeronaves de pequeno porte têm uma Master Mel. Tá? Então, assim, a primeira parte aí já reduz bem quem pode usar. Pequenas aeronaves de asa rotativa, pequenos aviões com motor convencional, da categoria primária, tem que pegar toda essa linha, tá? Planadores ou aeronaves mais leves do ar, que tenham uma Master Mel, se os instrumentos e equipamentos não forem. Requerido para voo VFR diurno. Gente, assim, RBAC 91-205, lá no começo fala, o mínimo que você precisa para voar VFR diurno. Gente, não tem uma operação menos restritiva do que VFR diurno. Assim, você vai voar num dia lindo, que você consegue enxergar tudo, não tem menos do que isso. Então, assim, esse mínimozinho aí tem que ter, tá? Então, os equipamentos que estão lá no 91-205, que é equipamentos para VFR diurno, não podem estar inoperantes, tá? Os equipamentos que são indicados na lista de equipamentos da aeronave ou na lista de equipamentos daquela operação, que tiver
AFM ou AOM. Vou chutar aqui. Quero usar a minha aeronave para fazer uma operação baseada em performance, PBN, e eu quero fazer um tipo de aproximação de precisão ou de não precisão que é baseada no DME. E o meu DME está inoperante. Posso? Não posso. Aqui já fala que eu não posso. Então, se aquele equipamento é requerido para aquele tipo de operação que você está querendo fazer, você não pode fazer aquela operação porque você não tem o equipamento, ok? Requeridos pela seção 91.205, que é aquela que fala do VF, essa 205 vai falar de VFR diurno, VFR noturno, se eu não me engano, o IFR também, o IFR está logo embaixo, mas VFR noturno e diurno está no 205. Por qualquer requisito operacional dos RBAC para a espécie de operação que quiser. Então, de novo, está falando assim, para alguns tipos de operação, a legislação te diz qual é o mínimo que você tem. Se você quer fazer aquela operação, você não pode conduzi-la se você não tiver com todos os equipamentos. Ou se for requerido estar operando por uma diretriz de aeronavegabilidade. Então, assim, parágrafo D, que é a lenda urbana da aviação, se aplica a pouquíssimas situações, tá? Mas ele existe, às vezes vai ajudar, então é bom a gente conhecer, tá? Esses instrumentos e equipamentos devem ser removidos na aeronave, colocados um placar na cabine dos pilotos, registrada a ocorrência no livro de manutenção da aeronave, conforme diz lá o RBAC 43. Aqui ele está falando de como devem ser feitos os registros, tá? Ou desativados e rotulados como inoperante. A gente vai falar lá no final uma maneira de fazer isso. Se para fazer essa desativação precisar de manutenção, precisa chamar a oficina de manutenção homologada no modelo da aeronave para fazer esse registro no livro de manutenção. Por que isso está aqui? Porque tem algumas vezes que para você desativar um sistema é simplesmente puxar um CB e aí você não precisa da interferência de manutenção, os pilotos têm autoridade para fazer isso, tá? É um exemplo. Aqui ele até está falando isso. Um piloto que esteja adequadamente habilitado segundo o RBAC 61. RBAC 61 fala sobre habilitações, tá? Ou uma pessoa devidamente qualificada e autorizada para fazer manutenção. Estamos falando aqui de mecânicos de manutenção aeronáutica. Determinar que esse equipamento inoperante não constitui algum tipo de risco para a aeronave. No D, ele também fala, uma aeronave com instrumentos inoperantes, de acordo com o parágrafo D, lá em cima, desta seção, é considerada pela ANAC como apropriadamente modificada. Por que isso está aqui? Porque lembra que lá no começo a gente falou que a MEL, ela é equivalente a um certificado suplementar de tipo, ou seja, uma grande modificação? Então, aqui ele está falando, olha, se você fizer de acordo com a letra D aqui, ele também vai ser entendido como apropriadamente modificada, tá? E a letra E, no final, ressalvada qualquer provisão dessa seção toda, uma aeronave com instrumentos ou equipamentos inoperantes pode ser operada de acordo com uma autorização especial de voo emitida de acordo com as seções do RBAC 21. O que é uma autorização especial de voo? Então, não tenho MEL aprovada, não existe Master MEL, não consigo encaixar, mas olha, eu acredito realmente que para o tipo de operação que eu vou fazer, eu posso operar essa aeronave com instrumentos e equipamentos inoperantes. Faz uma boa substanciação, manda essa documentação para a ANAC, falando, ANAC, gostaria de solicitar uma autorização especial de voo baseado nessa minha substanciação, para que eu possa conduzir 1, 2, 3, 4 voos, o que seja, tá? Se a ANAC fizer, emitir essa autorização de especial de voo, a aeronave pode voar, tá? Então, essa letra D está dizendo, tudo isso é para facilitar, assim, ter uma MEL aprovada, fazer de acordo com a MEL, fazer bem feitinho, ou encaixar aqui no parágrafo D, para que seja mais fácil para você, mas se você quiser, você pode solicitar para mim, ANAC, e eu posso considerar os riscos e verificar se você pode continuar voando dentro de alguma limitação. Ok? Os próximos não vão ser tão difíceis, porque eles são muito repetidos de tudo isso que a gente falou. Tá? Então, quando a gente chega no RBAC 135, aparece aqui muito parecido.
somente é permitido decolar uma aeronave, tal. E aí ele fala, tem que ter uma MEL aprovada para a aeronave, tem que ter uma carta da ANAC autorizando essa MEL, a tripulação tem que ter acesso a essa MEL antes de cada voo, ela pode ser impressa ou digital, uma MEL aprovada, e aí, no caso aqui de um operador 135 e de um operador 121, em vez de você receber uma cartinha, né, dizendo, olha, você pode usar essa MEL, ela entra nas especificações operativas, que qualquer um que entrar no site da ANAC consegue checar, e fala lá, essas aeronaves têm aprovação para uso de MEL, tá? Essa MEL tem que ser preparada de acordo com todas as limitações que estão no parágrafo C. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é muito parecido, tá? Tem que ter os procedimentos de operação com os instrumentos inoperantes. Essa informação tem sempre que estar disponível, né? Se tiver alguma coisa inoperante, tem que estar disponível para conhecimento do piloto. Você tem que seguir todas as condições e limitações que a MEL determinar. E aí ele fala aqui no parágrafo C, o que não pode ser incluído na MEL. Mesma coisa. Equipamentos e instrumentos que sejam requisitos de aeronavegabilidade, da certificação de tipo, essenciais para operação segura. No item 2. Instrumentos que tenham uma diretriz de aeronavegabilidade que exija que aquele equipamento esteja operando. E instrumentos e equipamentos que são requeridos pelo regulamento, aí aqui ele está falando do RBAC 135 para alguma operação específica, tá? Vou falar de novo o exemplo do bote ou um colete salva-vida para uma operação sobre grandes extensões de água, tá? Então, você pode não ter o bote a bordo, mas para esse tipo de operação que exige bote, você não pode operar, tá? E aqui na letra D, ele fala que pode, assim, por mais que não esteja na MEL, se você quiser, você pode pedir uma permissão especial de voo. Notem que aqui no RBAC 135 não aparece aquela letra D do RBAC 91, que são aqueles casos que pode ser que tem um jeito de você liberar sem ter uma MEL, tá? Aqui não aparece. No 121, muito parecido, tá? Fala que o piloto tem que sempre ter acesso à informação que está na MEL, que não pode decolar se não tiver uma MEL aprovada e autorizada pela ANAC, dentro da EO da empresa. Ela tem que ter todas as limitações e condições, a informação tem que estar disponível para o piloto do que não estiver operando, para que ele determine se a condição é segura. Ele fala de novo, né, quais são os itens e equipamentos que não podem ser incluídos em uma MEL, fala, então, equipamentos que são essenciais para uma operação segura, o que está em diretriz de aeronavegabilidade, para algumas operações específicas, mas também traz a possibilidade de pedir uma permissão especial de voo para a ANAC. Ok, até aqui, alguma dúvida? Porque, assim, é denso e é chato de ler, tá, gente? Então, por isso que eu fui passo a passo. Não? Ok. Alguns regulamentos adicionais que existem aqui no Brasil, tá? Aqui eu falo principalmente englobando tanto quem trabalha hoje ou pretende trabalhar em fabricantes. Então, existe essa IS 2161005 Alpha, que fala sobre como você pode mandar para a ANAC uma Master Minimum Equipment List, ou seja, a Master MEL. É a do fabricante, tá? Então, o fabricante manda para a ANAC, e aqui nessa primeira IS, fala como que se dá essa interação, ok? A segunda, que é a IS 91012 Bravo, ele fala sobre a MEL, que é para o operador. E a gente vai fazer um comparativo para ficar bem claro o que é do fabricante e o que é do operador, tá? Mas são duas ISs que são bem explicadinhas, como que é um processo, para que serve, qual é a terminologia, como que você faz a aprovação, o que pode, o que não pode, são duas ISs muito bem escritas, elas são bem detalhadas, tá? Por que a MEL é importante para um operador, né? Que basicamente, vocês viram aí, se você não tem uma MEL aprovada, qualquer coisa, e gente, qualquer coisa, às vezes, eu vou falar um item super simples que faz parte de quase, assim, eu acho que não tem nenhuma MEL que eu já vi até hoje que não tenha.
Luz de leitura do passageiro. Não pode estar sem funcionar. Então, você tem um monte de luzinha, aquela que fica em cima do assento de passageiro, né? Você tem um monte dessas dentro da aeronave. Basta uma não estar funcionando, sua aeronave está no chão. Aí você fala, pô, não vou deixar a nave no chão por causa de luz de leitura do passageiro. Bom, ela fez parte da certificação da aeronave, está a bordo da aeronave, então você precisa de uma AMEL falando, olha, isso aqui realmente pode estar por tanto tempo, enfim, a gente vai falar sobre prazos, sem afetar a aeronavegabilidade, tá? Então, assim, de itens muito simples a itens que o operador até tem uma dúvida. Poxa, será que esse equipamento, se estiver inoperante, vai afetar algum outro sistema, ou algum sistema em duplicidade, ou algum sistema de emergência que eu não estou considerando aqui para fazer uma operação segura? Então, às vezes, precisa da ajuda do fabricante para determinar realmente qual é o grau de importância daquele equipamento, daquele sistema. O operador não tem condição de determinar por si só, assim, com 100% de certeza. Não estou falando que as equipes de engenharia ou as equipes de operações de um operador não são capazes, tá? Mas na extensão é assumir uma responsabilidade muito grande para o operador fazer esse tipo de determinação. Então, a MEL, ela serve para fazer essa amarração. Olha, já sabemos que este grupo de equipamentos, sistemas, instrumentos, não oferecem um risco à operação desde que seja seguida essa instrução aqui adicional, tá? A gente vai mostrar passo a passo, parte por parte, de como é uma MEL, para vocês poderem visualizar isso muito bem, tá? Qual que é o nosso impacto como operador, né? Tô prestes a decolar e estou passageiros a bordo, combustível full, bagagem toda colocada, comissaria até quase que servida, né? Vou começar o acionamento, me vem aquela mensagem vermelha falando que eu tenho um sistema que está com um problema. No mínimo, atraso no voo. Aí você fala, gente, qual é o problema de atrasar um voo? Poxa, a pessoa pode esperar alguns minutos, 1 ou 2 horas. Bom, primeiro que a gente não sabe como que isso psicologicamente afeta um passageiro, que talvez tenha um compromisso realmente importante, inadiável, que não dá para substituir, e esse atraso no voo pode causar uma questão psicológica muito forte. Segundo ponto, nem todo aeroporto vai ficar esperando você resolver o seu problema com a sua aeronave, porque tem outras aeronaves que estão precisando decolar, pousar, tem aeroportos que são regidos por sistema de slot, e assim, perdeu. E muito, assim, operadores, que é um caso real, né? Operadores de aviação geral, incluindo a aviação executiva, no aeroporto de Congonhas. Tem 4 slots a cada hora para pouso e decolagem. Então, você perdeu aquele slot, a grande chance é que você não saia naquele dia, porque todos os outros slots já estão tomados por outros operadores. Então, um atraso pode representar um cancelamento de voo. Você pode ter dificuldade de reacomodar passageiros. Aquele voo de uma linha aérea que só sai 1 por dia ou 1 por semana, cancelou esse voo? É um problema de você repor aquela malha aérea. Aquele voo de aviação geral ou aviação executiva, que está levando o passageiro de um lugar remoto para um mais remoto ainda, não tem como você substituir, a não ser que você mande uma outra aeronave executiva fazer isso, né? Então, cancelamento de voo pode ter uma complexidade muito grande. A gente pode estar falando de uma aeronave que está fazendo um serviço aeromédico, a gente pode falar de uma aeronave que está com vacinas perecíveis a bordo, a gente pode falar de uma aeronave que está fazendo um transporte de órgão. Então, assim, atraso em voo e cancelamento de voo pode ter um impacto muito grande. Pode ter um impacto em vidas, ou seja, pode ser que não seja o acidente da aeronave, mas pode ser o fato daquela remoção não ter acontecido, daquele órgão não ter sido transportado, e assim vai, tá? Uma aeronave fora de operação, ela custa. A aeronave que tem que repor
aquele voo que foi perdido, ela custa, porque pode ser que a maneira mais rápida de você resolver isso seja comprando uma peça, quando em uma outra situação você poderia realizar o voo e programar o reparo daquela peça. Então, assim, é muito dinheiro, tá? Então, assim, para o operador é muito importante ter uma boa MEL, ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, a gente vai mudar de tópico. Vamos parar de falar um pouco de legislação e vamos falar de estrutura e conteúdo. Qual que é a diferença de Master MEL e MEL? Muita gente não sabe. Muita gente. Até porque eles deram o mesmo nome, eles podiam ter dado uma diferenciada, né? Mas não, eles deram o mesmo nome, tá? Eles só acrescentaram esse M aí para falar que é a Master MEL, ou seja, é a lista mestra, é aquela que é criada pelo fabricante. Então, o fabricante, em posse de todo o conhecimento e detalhamento de como ele fez para certificar aquela aeronave, ele fala assim, olha, eu sei o que foi o meu pacote básico para certificar essa aeronave. Então, esses daqui provavelmente não vão poder fazer parte da minha Master MEL, né? Mas tem vários outros sistemas que eu tenho backup, que eu tenho redundância, que tem como fazer uma operação segura se houver algum tipo de restrição, então ele vai lá e cria esse compêndio de itens e instruções e manda para a sua autoridade de certificação. O que isso significa? Vamos dar exemplos. Estou falando de uma aeronave Embraer. Embraer é um fabricante brasileiro. A autoridade de certificação das aeronaves, a original, né, é a ANAC. Tudo que a Embraer faz, ela manda para a ANAC certificar, ok? Então, essa é a autoridade de certificação. Ah, mas as aeronaves da Embraer também estão certificadas no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. Ok, mas a autoridade de certificação original é a ANAC. Ok? Então, o fabricante Embraer manda para a ANAC. O fabricante Boeing manda para o FAA. A fabricante Airbus manda para a EASA. E assim por diante, tá? Uma Master MEL, ela é aplicada a um modelo. Muito importante aqui, pessoal. Quando a gente fala modelo, tem que se diferenciar o que é modelo de certificação e modelo comercial, tá? Existe uma diferença. Vou dar um exemplo, tá? Gulfstream G650. G650, esse nome, ele é um modelo comercial, é o nome comercial com que você vende essa aeronave. Mas, na verdade, ele é um G6, ok? G450, ele é um G4-X, tá? Então, o modelo é um modelo que está lá no TCDS, na certificação de tipo da aeronave, não é um modelo comercial, tá? Por que eu falo isso? Porque tem algumas aeronaves que existem subdivisões comerciais. Um exemplo, um Cessna Excel, que é o 560XL. Ele só tem um modelo 560XL no certificado de tipo da aeronave. Mas quando você entra lá no certificado de tipo, ele fala assim, nós denominamos XL do número de série tal a tal, XLS do número tal a tal e XLS Plus do modelo do número de série tal a tal. Então, ela identifica, ela faz uma subdivisão, mas o que está lá no título é o 560XL, esse é o modelo, tá? Em geral, o fabricante faz a Master MEL genérica, no sentido de acomodar diversas autoridades aeronáuticas e diversas configurações, tá? Aqui, eu faço um apelo para todo mundo que for trabalhar num fabricante e que estiver envolvido em desenvolver uma Master MEL. Levem em consideração a maior quantidade de sistemas que você puder colocar na MEL, mesmo que sejam configurações só para certos números de série, porque é muito difícil um operador substanciar a inclusão de um item que não existe na MEL, tá? Então, quando eles falam assim, diversas configurações, pode ser que um fabricante diga, é muito comum isso, a aeronave
quando você vai lá no certificado de tipo, ele fala sempre tripulação mínima e número máximo de passageiros. É sempre assim, mínimo de tripulantes, máximo de passageiros, tá? Então, uma aeronave que tenha 14 como máximo de passageiros, significa que ela pode ter até 14 assentos para passageiros. Mas podem ter aeronaves que saíram com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, enfim, podem ter várias configurações. Então, quando você chega lá na MEL, na ata 25, onde você vai listar o número de assentos, ali ele tem que estar de uma maneira que entenda que algumas aeronaves, alguns prefixos vão ter 7 e outras vão ter 14, tá? Então, esse é um exemplo mais fácil de ilustrar isso. Mas também pode ser uma diferença entre, olha, essa aeronave aqui da Boeing, ela pode tanto ter configuração de passageiro quanto de cargueiro. Então, isso é uma diferença de configuração. E quando ele fala diversas autoridades aeronáuticas, tudo que tem muita relação com critérios mínimos de legislação, vocês vão encontrar uma frase mais ou menos assim, conforme requerido pela parte 91 dos regulamentos, ou conforme requerido pelos regulamentos desse operador, né? Eles colocam algumas frases genéricas, querendo dizer, olha, esse item, dá uma olhadinha na legislação do seu país, porque provavelmente você vai encontrar alguma coisa a respeito dele, tá? E aí, o operador tem que ir na sua legislação de cada país, para ver o que é aplicável ali. Então, por isso que eles acomodam diversas autoridades aeronáuticas, tá? Com relação à MEL, então, assim, se a Master MEL é criada pelo fabricante, a MEL é criada pelo operador, com base na Master MEL, ok? A Master MEL, ela é aprovada pela autoridade de certificação. A MEL é aprovada pela autoridade de registro. O que significa autoridade de registro? A minha aeronave, prefixo Papa Romeo Alfa Bravo Charlie, ela é registrada no Brasil, pela ANAC. Então, eu vou mandar a minha MEL para a ANAC. Se a minha aeronave fosse canadense, eu ia mandar, então, a minha MEL para a Transporte Canadá aprovar, tá? A MEL da minha aeronave. Então, ela é aplicável ao prefixo, tá? Ela não é aplicável ao modelo. É claro que quando você está falando que você tem uma frota, então um operador tem uma frota de aeronaves do mesmo modelo, você faz uma MEL para o modelo e você lista dentro dela quais são os prefixos, a gente vai ver isso, tá? Então, você faz uma MEL, mas você coloca as particularidades de cada prefixo. Ela é específica para acomodar tanto a legislação de operação quanto a configuração daquela aeronave, daquele prefixo, tá? Diferente da Master MEL, que é genérica. Pontos importantes. A MEL do operador sempre pode ter menos itens do que a Master MEL. Vamos supor que na minha Master MEL, eu digo que eu posso operar sem o HF. A Master MEL lá, o fabricante falou, esse tipo de aeronave pode operar sem HF. Mas o operador fala, não, para mim é muito importante ter o HF, eu não quero ficar sem HF. Você tira aquela linha, você não precisa mandar isso, tudo que está na MasterMel para aprovação. Você pode decidir ter menos itens, tá? Você está se tornando mais restritivo do que a MasterMel. Mais restritivo, sempre pode, tá? Muito difícil você incluir um item que não está na MasterMel. Mas muito difícil mesmo. Você tem que fazer um embasamento muito bem substanciado e mandar para aprovação para a ANAC. Eu vou falar que é complicado, gente, tá? Não digo que é impossível, vale a tentativa se for boa, mas é bem difícil. E você sempre pode ser mais restritivo do que a MasterMel, você está colocando uma condição em que menos itens podem estar inoperantes, então tá tudo bem. Alguma dúvida aqui? Não? Eu ouvi um plim. Caio levantou a mão. Pode falar, Caio. Pode falar, Caio. Tá conectando o microfone, né?
Enquanto isso, eu tomo uma água. Ele mandou um chat aqui. A Mastermel é aplicável tanto ao civil quanto ao militar? Aeronaves militares são regidas por outros regimentos, são os regimentos da força, né? A aeronáutica tem uma série de regimentos dela, o exército tem outra. Então, assim, a aviação do exército tem o seu regimento, a aviação da FAB tem o seu regimento, a aviação da Marinha tem o seu regimento. A gente só está falando de aeronave civil aqui. Teoricamente, a aeronave militar pode tudo, tá, gente? Mas claro que eles têm regras, né? Não é também assim. Mas aí são critérios deles. Tá bom? Aí vocês falaram assim, tá bom, e aí? Nunca vi a cara de uma Mastermel, então eu trouxe duas aqui para vocês verem como é. Então, essa daqui da esquerda é uma Mastermel, feita para o Phenom 100, tá mostrando aí, né, que a autoridade que autorizou essa Mastermel foi a ANAC, porque afinal a Embraer é um fabricante brasileiro e certifica suas aeronaves com a ANAC, ok? E aqui está o parzinho dela, que é a MEL feita pelo operador ESC-USP para suas aeronaves baseadas aí se você olhar aqui no baseada em, na Mastermel aqui da Embraer, tá? Tem um outro documento aqui no baseado em, a gente vai chegar nele, tá bom? Daqui a pouco eu explico o que é esse outro documento. Um outro exemplo, uma Mastermel americana, tá? Para as aeronaves Gulfstream. E o seu parzinho, a MEL do operador ESC-USP, baseado nessa mesma Mastermel. Ok? Então, dois documentos, um baseado no outro. Como que é, então, a aprovação para usar MEL? Assim, a partir de quando eu posso usar esse raio dessa MEL na minha aeronave, tá? Então, você só pode usar uma MEL aqui no Brasil, tá? Se você estiver com uma aprovação da autoridade, aqui no Brasil a ANAC emite esse FOP 211, que é um documento de aprovação de material técnico, e aí ele vai listar, olha, isso aqui é para o operador tal, para as aeronaves tal, baseado em qual Mastermel. Então, ele vai fazer a amarração desse processo de aprovação. E você só pode usar em um prefixo se ele estiver listado nessa MEL que foi aprovada através desse FOP 211. Ah, entrou mais uma aeronave desse mesmo modelo na frota. Você manda uma revisão para a ANAC e ela aprova de novo. Se vocês lerem aquela IS 91, ela dá outras possibilidades de você incluir ou excluir prefixos sem ter que ficar mandando essa revisão de MEL. Só que nesses casos, o operador tem que ter nos seus manuais aprovados como se dá esse controle, tá? Então, se a ANAC, dentro dos manuais, o MGO, que é o Manual Geral de Operações, ou o MGM, ou algum equivalente, aprovar uma outra maneira de colocar e tirar prefixos, tá tudo bem, tá? Então, existe uma outra maneira, mas só com relação ao prefixo, mas a aprovação da MEL para aquele modelo tem que seguir isso aqui do FOP 211, tá? Parte de uma MEL. Então, tirando a capa, você começou a folhear lá a MEL, tem uma introdução, tem um índice, tem um controle de revisões, a lista de páginas efetivas, tudo isso muito bonito e aplicável a qualquer manual. Mas, de fato, a MEL que você vai usar a hora que der uma pane no avião, ela tem essa carinha aqui, tá? Todas são muito parecidas. Então, primeiro ela vai identificar para que modelo ela se aplica. Ela vai trazer a informação ela é separada, né, em capítulos, ata por ata, para ficar mais fácil de um piloto, um mecânico, encontrar a informação dentro da MEL. Aí ela vai falar do item em si, tá? Então, aqui ele está falando do MFD, que vai falar das informações do sistema de proteção contra a formação de gelo, ou de prevenção de formação de gelo, tá? Então, ele vai vir aqui a descrição do sistema ou do equipamento. Ele vai trazer na primeira coluna, todos eles têm essa carinha, tá, gente? É um negócio meio que institucionalizado, eles todos são desse jeitinho, tá? Então, essa primeira coluna, ele vai falar da categoria de reparo,
que é uma categoria de reparo? Ela fala sobre prazos. Ela só existe ABCD. Qualquer lugar do mundo é ABCD, tá? Categoria A é a única que não tem um prazo pré-definido. Vai vir ali nas notas do ladinho qual é o intervalo de tempo, tá? Em geral, quando você está na categoria A, ele vai falar em horas, pousos, ciclos, tá? Em geral, mas ela pode trazer em dias também, não tem problema, tá? Mas em geral, eles usam a categoria A muito para horas, pousos e ciclos, tá? Quando faz mais sentido ser uma questão de horas, pousos e ciclos. Categoria B, C e D, sempre pré-determinado em qualquer lugar do mundo, funciona do mesmo jeito, tá? Categoria B significa que você tem 3 dias calendáricos, e para não deixar dúvidas, eles estão falando que são 72 horas, excluindo o dia em que foi detectado o mau funcionamento, e aqui embaixo ele vai dar um exemplo, tá? Conforme registrado nos registros, colocado nos registros da aeronave. Então, a categoria B, 3 dias, categoria C, 10 dias, categoria D, 120 dias. Calendáricos consecutivos, tem aqui o número de horas para não deixar dúvida, né? Aqui ele esclarece como que funciona essa contagem. Vamos supor que no dia 14 de outubro, às 10 da manhã, a gente liberou uma categoria, um item NEO com categoria C, tá? Esses 10 dias vão contar a partir da meia-noite do dia 15, ou seja, do dia 14, 23h59, deu 1 minutinho, começa a contar daquele minutinho, 0 horas do dia 15 de outubro, e termina 0 hora do dia 25 de outubro, que é para não deixar sombra de dúvidas, ok? Quantidade instalada. Aqui a gente vai falar quanto que tem instalado naquele prefixo especificamente, tá? Muitas vezes, isso já vem pré-preenchido, porque, assim, não tem como ter mais do que 1, mais do que 2, menos do que 2. Então, muitas vezes na MasterMail, ela já vai vir com essa informação dada, tá? Cabe ao operador falar assim, não, mas eu fiz uma grande modificação e instalei mais um. Bom, aí se você fez uma modificação na sua aeronave, você tem que levar isso em conta. E você tem que colocar aqui que são 2, tá? Número que você precisa para despachar um voo. Se tiver 0, significa que você não precisa de nenhum para despachar o voo. Vamos supor que o número instalado fosse 3 e o número requerido fosse 1. Significa que 2 deles podem estar inoperantes e você ainda pode despachar o voo, desde que você siga o que está aqui. Remarks and exceptions, ou seja, critérios para despacho, em geral eles usam em português, tá? Quais são os critérios que você tem que utilizar, ou condições que você tem que seguir para despachar esse voo? Aí ele vai vir aqui, olha, as indicações que não estiverem em nenhum lugar da MEL podem estar inoperantes, você não precisa fazer nenhum procedimento de identificação com placares, mas quando você for fazer a operação, você tem que seguir o que está aqui em Operational Procedures, e, nesse caso aqui, você não precisa nenhuma ação de manutenção. Então, ele vai te dizer tudo isso, tá? Itens que são muito simples, e essa parte vai estar em branco. Significa, cara, pode estar por 10 dias, não precisa fazer nada, só registra aí no livro de bordo e tá tudo bem, tá? Tem alguns que vão falar que precisa estar identificado, tem uns que vão pedir manutenção, enfim, tá? Sempre que tiver entre parênteses, O, ou entre parênteses M, significa que você obrigatoriamente tem que dar o procedimento específico. Se tiver O, você tem que dar o procedimento operacional, esse procedimento é executado pelos tripulantes, pelos pilotos. Sempre que tiver M, tem que ter um procedimento de manutenção, e esse procedimento de manutenção tem que ser executado pela equipe de manutenção. O P, eu acho que eu vi uma vez um fabricante que colocava o P entre parênteses. P geralmente não vem indicado, tá? Então, o que são esses procedimentos EMIOP? Eles são uma junção. Então, na hora que você está confeccionando a MEL baseada na MasterMail, você tem que pegar um guia, que geralmente
é emitido pelo próprio fabricante de procedimentos, eles chamam o guide para MEL, ou eles usam Maintenance and Operational Procedures for... Aí ele fala qual a MEL que se aplica, tá? Então, em geral, isso é emitido pelo fabricante, tá? Eu vou falar para vocês que complica muito a vida do operador. Eu sou de uma época em que eu peguei ainda aeronaves que não tinham isso publicado pelo fabricante. É muito difícil você sentar e escrever todos esses procedimentos operacionais de manutenção. Muito difícil. Leva muitos dias de trabalho, tá? Então, mas hoje em dia, quase todos os fabricantes já publicaram os procedimentos OIM, tá? Mas quando você vai colocar o procedimento OIM, não adianta você simplesmente copiar e colar o que está nesse guia do fabricante, porque você tem que levar em consideração o que está no RBAC 91, e se você for um operador privado, as LOAs, as Letter of Approval que você tem para sua aeronave. Então, vamos supor que você tenha LOA de RVSM. Tudo que tem a ver com RVSM tem que levar em consideração essa sua operação. LOA para operações PBN. Todos os itens que influenciam em operação PBN têm que ser considerados porque você tem uma LOA PBN, tá? No caso de operadores 135 e 121, que são os operadores comerciais, o equivalente da LOA é a EO, né? Então, se na EO você tem autorização para fazer uma operação RVSM, na sua MEL você tem que refletir isso. E assim por diante, tá? Então, os procedimentos que estão dentro de uma MEL tem que levar em consideração esses procedimentos MO e também tudo que você tem na sua legislação e nas suas aprovações como operador. Existem muitas notas na MEL, tá? Então, por exemplo, você pode aqui, estou falando de apoio de braço, né, dos assentos de passageiro. Mas pode ser que eu tenha uma MEL para duas aeronaves, uma tem 4 assentos de passageiro e outra tem 6 assentos de passageiro. Então, você tem que refletir isso na sua MEL, tá? Então, aqui o prefixo XYZ tem 6 assentos de passageiro, então, no caso dele, está saindo aqui com 6 apoios de braço, tá? Um exemplo. Particularidades, além dessa parte aqui, que tem essa carinha de 1, 2, 3, 4, que tem tudo quanto é Master MEL, às vezes, tem alguns fabricantes que têm algumas particularidades, tem algumas seções a mais. Por exemplo, existem fabricantes que, numa segunda parte da MEL, da Master MEL, eles colocam todas as mensagens que pode estar no CAS da aeronave, nos sistemas da aeronave. Então, pode ser que ele liste também esse tipo de mensagem, tá? Então, isso é uma particularidade. Cada fabricante vai lidar com a sua particularidade, tá? Mas só para que vocês saibam que tem que olhar para isso também. Então, quando a gente vai criar uma MEL, tem sempre que olhar a legislação, tem que olhar as LOAs e a EO, dependendo de que tipo de operador você é, as particularidades e a configuração de cada prefixo que é afetado por aquela MEL, os manuais de voo emitidos pelo fabricante e também os manuais do operador, né? Pode ser que eu, como operador 135, 91 ou 121, eu decidi criar um SOP e no meu SOP eu digo que eu sempre tenho que ter um equipamento operando com precisão para algum tipo de manobra, tá? Então, tem que ser levado em conta isso na MEL. Eu vou falar até de uma situação, a gente, dentro da empresa, a gente fez uma aprovação muito interessante de majoração da faturação de pouso, né? Então, algumas aeronaves, dependendo do seu tamanho e tipo de operação, elas têm que considerar um percentual extra de pista na hora de pousar, né? E muitas vezes, aeroportos menores aqui do Brasil, isso acaba sendo um problema, né? Então, você fala, olha, eu quero considerar, em vez de só 60% do valor da pista, eu quero considerar 80% do valor da pista para o meu pouso, né? Então, você faz esse processo de majoração da faturação da aeronave, tá? E aí, nesse caso, a MEL tem que ser revisada, porque a MEL,
para uma situação de majoração de faturação, ela tem que levar esse critério em consideração. Por exemplo, você não pode estar com reverso inoperante, você não pode estar com um problema no flap, no spoiler, você não pode estar com problema, sei lá, geralmente sistemas que auxiliam frenagem, tá? Então, para essa particularidade, você tem que revisar a MEL, e é uma coisa muito específica de um operador, tá? Tem que levar em consideração, como a gente já falou várias vezes, as diretrizes de aeronavegabilidade e uma necessidade particular de ser mais ou menos restrito do que a Master MEL e pedir essa autorização para a autoridade de registro, tá? Quando que você tem que revisar uma MEL? Sempre que você perceber um erro, se você quer tornar a sua operação mais restrita, então assim, já tem uma MEL, mas quando que eu tenho que revisar essa MEL, né? Então, eu quero, olha, do jeito que saiu, para mim não dá, eu quero ser mais restrito. Então, você revisa. Se você quer tornar menos restrita, se você estiver bem embasado e você conseguir, você pode revisar. Para adequar novas autorizações numa EO, uma LOA, se saiu alguma diretriz de aeronavegabilidade que afeta algum item que está na MEL, se você incorpora ou remove alguma grande modificação e isso muda a configuração da sua aeronave, se você quer incluir ou remover um prefixo de mesmo modelo para ser afetado naquela MEL, se você fez alguma autorização na LOA ou na EO que já estava previsto antes, então você tem que revisar a sua MEL, e questões de manual de voo emitido pelo fabricante ou manuais emitidos pelo operador, e se sai uma revisão nova da Master MEL. Para esse caso da revisão nova da Master MEL, você tem que fazer uma análise. Se essa revisão, ela não afetou em nada o conteúdo da sua MEL, você pode mandar um ofício e só falar, olha, estou ciente e não preciso emitir nenhuma revisão, tá? Mas se houver uma alteração nessa Master MEL que torne ela mais restritiva do que a Master MEL anterior, e isso reflita que a sua MEL está menos restritiva do que ela, ou seja, se ela realmente afetou a sua MEL como ela está aprovada hoje, você tem que mandar uma revisão e você tem um prazo regulamentar de 60 dias, tá? Procedimentos de uso da MEL. Alguma dúvida até aqui? Não? Gente, é bastante coisa, hein? Podem perguntar. Quando que você pode usar uma MEL, né? Então, a MEL, ela usa, então, se você for lá no começo da legislação, ela serve para despachar um voo. Ou seja, você tem que usar ela antes da decolagem, mesmo que você já tenha feito o despacho documental da aeronave, né? A aeronave está ótima, estou com toda a documentação, fiz o pré-voo, passageiros embarcaram, o manifesto de peso e balanceamento está legal, rodei a meteorologia, rodei a navegação, está tudo jóia, despachei a minha aeronave para voo. Fui acionar para começar o táxi, ou no meio do táxi, algo se tornou inoperante, tem algum problema. Se está antes de decolar, você pode usar a MEL, você para a operação, respira, usa a MEL, vê se dá para despachar o voo, se der, você continua, tá? Registra bonitinho antes de decolar e tudo mais, né? Então, você segue os procedimentos que estiverem estabelecidos. Falhas que forem ocorridas ou descobertas durante o voo, não adianta usar a MEL, ela não serve para isso, ela só se aplica para a aeronave que ainda não decolou, tá? Pode ser que essa falha persista, você pousou, persista, enfim, então antes da próxima decolagem, sim, você pode usar a MEL para despachar, se for o caso, tá? Desculpa, a gente tem um erro aqui. Para operadores 121 e 135, esse procedimento obrigatoriamente tem que estar nos manuais do operador, o MGM e o MGO, tá? Em geral, operadores 91, tirando subparte K ou muito corporativos, não tem esses manuais. Se tiver, coloca os procedimentos nos manuais, mas os 91 não são obrigados a ter, tá? Então, aqui, por favor, considerem que é 121 e 135. Caso essa falha se enquadre na MEL para ser despachada, então na MEL aprovada para aquele prefixo, vigente, etc., etc., você tem que reportar no campo de situação técnica no diário de bordo, ou equivalente, livro de manutenção de bordo, etc., depende de cada operador.
você reporta ela do jeitinho que está escrito na MEL, no mínimo, assim, mínimo, você vai colocar ata e sistema, uma breve descrição do que aconteceu, qual a categoria que você usou para despacho e quando que essa categoria vence, o prazo dela, tá? No mínimo, para você fazer um bom registro, você precisa dessa informação, tá? E se os procedimentos que forem, que precisarem ser efetuados, forem nenhum, ou O e P, e puderem ser feitos pela tripulação sem dificuldade, a tripulação já pode dar continuidade, registrar o que fez e beleza. Mas, se tiver que chamar para fazer o M ou P, precisar da manutenção, então, para a operação, chama a manutenção, vê o que precisa fazer antes de voltar a despachar o voo, tá? É muito importante que fez todo esse procedimento, registrou, seja feito o lançamento desses itens dentro de algum tipo de controle de vencimento de ACR. O que é ACR? É ação corretiva retardada, significa um item de MEL, tá? Então, eu liberei um item inoperante baseado numa MEL que exige uma ação corretiva retardada no prazo XYZ. Isso tem que ir parar em algum controle de vencimento, tá? Pode ser papel, pode ser sistema, alguém tem que fazer o controle disso, tá? Para que não corra o risco de ficar voando com isso inoperante ad eterno, tá? Aqui é só um exemplo de diário de bordo aqui da tripulação Mickey Donald. Eles fizeram um voo em 2029, fizeram aqui as etapas, tal, mas eles tiveram um problema, né? Então eles registraram aqui, se vocês forem, para quem não está familiarizado, né, esse é um diário de bordo muito padrão de aviação geral. Então, aqui tem parte 2, situação técnica, né, registros da tripulação e manutenção. Então, na data de tal, um sistema da ATA 25, que é o suporte da lanterna RH, estava quebrado. Então, eu anotei, né, que é uma descrição sucinta, né, então, foi liberado de acordo com a MEL, ATA 25, item 6205,2, a categoria é a C e o prazo para sua correção é 6/10/2029, tá? Vamos supor que isso daqui era suficiente, não tinha procedimento O, não tinha procedimento P, era só isso mesmo, então tinha que ser feita uma anotação. Esse item foi lançado, ele precisa ser respondido. Quando? Quando for feita a ação corretiva. Então, nesse caso aqui desse diário de bordo, tem aqui um campo para ação corretiva, tá? Que é, esse item que foi liberado com a MEL foi, de fato, corrigido no dia, sei lá, 5 de outubro de 2029, pela equipe de manutenção, a gente substituiu o suporte da lanterna, ou reparou o suporte da lanterna, aqui está o meu código ANAC, assinei, e o piloto em comando, olha, eu estou ciente que vocês já encerraram esse item, e assinei, tá? Então, esse é uma maneira, mas tem várias, tá, gente? Cada operador define a sua maneira de registrar, desde que siga o que a legislação pede, tá? Raquel. Oi. Perguntinha. Isso tudo necessariamente tem que ser papel ou já é aceitável ser eletrônico? Super aceitável ser eletrônico, tá? Diário de bordo, desde que você tenha já as aprovações de diário de bordo eletrônico, tá? Ok. O diário de bordo em si, tá? O lançamento de itens em ACR, item MEL, não necessariamente precisa estar no diário de bordo, mas tem que... o que a legislação fala? Que tem que estar acessível à tripulação antes de cada voo, a lista de todos os itens que estão em aberto, ou que foram reportados e fechados, que tem que... se estiver algum item que está com prazo em aberto, ele tem que estar em algum lugar sendo controlado, o vencimento tem que estar sendo controlado. Então, assim, você pode fazer tudo digital, tá? Certo. Em geral, muito mais fácil, né? Mas ainda hoje a gente tem pouca aderência de diário de bordo digital, tá? Geralmente, operadores com alta demanda, né? Que fazem o diário de bordo digital, tá? Mas... aqui não precisa ser impresso. Ok, obrigado. Finalização de itens com placares. Então, assim, muitas vezes vai vir, mas às vezes é meio básico, assim, tá? Nunca vai vir uma coisa muito
maravilhosa em placares. Geralmente ele vai falar assim, sinalize o item com algum tipo de placar escrito inop ou removido, ou seja, se ele está inoperante ou se você removeu, escreva removido, tá? Gente, um post-it melhorzinho resolve, tá? Cada operador pode determinar o seu, tá? Mas geralmente etiqueta, post-it, algum adesivo, geralmente é esse tipo de coisa, até pela facilidade de você colocar nos pequenos espaços da aeronave, tá? Mas podem ser várias formas, depende muito do que está inoperante ou removido, tá? Aqui é um exemplo que a gente usa aqui na empresa, né? É um post-it pautado, para quando for um sistema que é mais fácil colocar um post-it, mas também tem essas fitinhas de etiquetadora mesmo, se você quiser colocar em volta de algum instrumento ou em volta de um circuit breaker, né, um CB, e tem esse colarzinho vermelho aqui, é um material aeronáutico daqui, tem documento de rastreabilidade e tudo. Então, ele é um colarzinho de CB, colarzinho vermelho, para indicar que quando o procedimento fala, você tem que puxar o CB e prender, então esse colarzinho você coloca para não impedir que alguém empurre de volta, tá? Então, ele sinaliza que o item está inoperante, mas existem várias formas de fazer, cada empresa determina o seu e depende muito do jeito da aeronave, né? E, por último, extensão de prazo de item de mel. Ai, poxa, cheguei lá no meu prazo, não consegui resolver, porque não tem material, porque a aeronave não parou, enfim, sempre tem uma história triste, tá, gente? Infelizmente, principalmente com relação à indisponibilidade de materiais, a gente sofre muito com isso, qualquer operador sofre, tá? Então, o que a legislação diz, tá? Caso não seja possível corrigir itens da categoria B ou C, A não pode, D não pode. D tem 120 dias, é bem difícil justificar que você não consiga fazer em 120 dias, mas existe, tá? Existem casos que a peça não é mais fabricada, enfim. Mas o que a legislação diz, categoria B ou C, tá? Por quais razões? Não pode ser porque, eu preciso operar minha aeronave, porque eu sou uma linha aérea, porque eu tenho muitos compromissos com a minha aeronave executiva, gente, não pode ser essa a razão. Em geral, falta de material, dificuldade de conseguir um aparelho para fazer um ensaio não destrutivo, sei lá, alguma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Você pode solicitar a extensão desse prazo. O que a ANAC diz lá? Isso está na legislação, tá? Existe um documento, chama SegVoo 002, você manda através do SEI. SEI é o portal de comunicação com a ANAC, tá? É o protocolo, vamos dizer, onde você protocola os seus pedidos, né? Digital. Para cada item que precise de extensão de prazo, com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Aí aqui começa a ficar complicado, porque se a gente voltar lá nos prazos, a gente vai perceber que categoria B tem 3 dias consecutivos. E se você tem que fazer isso com 3 dias úteis de antecedência, a coisa não funcionou. Então, assim, item é da categoria B, e a gente já sabe de cara que isso não vai ser resolvido em 3 dias, assim, não existe esse material, já aconteceu com outra aeronave, eu tenho um histórico, eu estou bem embasado, você já tem que correr e colocar um pedido de extensão, tá? Por que a ANAC pede 3 dias úteis? Porque ela vai falar assim, olha, você pode até me pedir por menos, mas eu não vou garantir que eu vou conseguir te atender em um prazo menor do que isso, tá? Fato é, você não pode pedir depois que o prazo expirar, tá? Tem que ser acompanhado de uma justificativa plausível, e ele fala lá na IS 91012 o que realmente é preciso, tá? Por exemplo, uma das coisas é assim, se for por falta, material indisponível, não chegou a tempo, você tem que mostrar que você fez o pedido em tempo, tá? O pedido do material. Então, tem lá algumas regras para você pedir, tá? E aí, se a ANAC der uma extensão, você imprime ou coloca dentro do Electronic Flight Bag, para quem tem uma operação mais digital, né? Isso tem que estar a bordo. Para o caso de uma inspeção de rampa, falar, tem um item ACR aqui no seu diário de bordo que já venceu o prazo. Não, mas
eu tenho uma autorização da ANAC de extensão de prazo, tá? Então, tem que ser muito bem organizado com essa questão de mel para você não incorrer numa violação de prazo e ter um problema, uma multa, uma infração. Tá bom, gente? E acho que eu consegui falar boa parte do que acontece na vida real de um operador com relação a Mastermel e Mel. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma história que vocês queiram compartilhar. Sou todo ouvidos. Maravilha. Ou não entenderam nada, também sempre é uma possibilidade. Alô? Alô, você está me ouvindo? Sim. Oi, Raquel. Obrigado pela apresentação, muito boa, esclareceu bastante dúvida. Mas me apareceu uma aqui referente aos single owners, né, aos donos de uma aeronave só, né? Eles fazem mel? Eles conseguem, têm essa capacidade? Porque eles não têm uma equipe, né, para isso. Olha, existem muitas empresas de consultoria que fazem esse serviço, né? Muitas mesmo, assim. Então, elas pegam a documentação da sua aeronave, tem coisas que você tem que, não está especificamente listada na manutenção, então, na documentação, então você vai até a aeronave e checa, luzes de leitura, por exemplo, ou quantidade de saídas de ar-condicionado que você tem na aeronave. É o tipo da coisa que tem em toda a mel e não tem escrito em lugar nenhum quantas que você de fato tem na aeronave. Então, você vai a bordo da aeronave e checa. E ele faz. Então, super normal. Eu acho, na minha opinião, que deveria ter muito mais operador privado de uma aeronave só, com mel. Muitas vezes, eles não têm a mel por não saber como usar, não saber que existe, e não saber que não é tão difícil assim fazer ou contratar um serviço especializado para fazer. Certo. Então dá para terceirizar, né? Entendi. Dá super. Tá, obrigado. Legal. Bom, tem uma dúvida aqui no chat, a Paula. Existe uma quantidade de pedido de prorrogação? Tipo, só pode fazer uma única vez ou além de uma? Não, você pode fazer quantas vezes você quiser. Eu não sei se você está perguntando prorrogar o que já foi prorrogado, tá? Olha, eu nunca passei por essa situação, eu já pedi prorrogação, mas eu só pedi uma única vez, assim, né? Não prorroguei a prorrogação. Eu acho que, assim, a ANAC, ela é uma autoridade regulatória, sim, de fiscalização, sim, mas ela é muito pró-operador, tá? O objetivo dela não é fazer com que o operador se prejudique. O objetivo dela é fazer com que o operador voe com segurança, tá? Então, acho que se existir alguma coisa, então, por exemplo, vamos supor que era uma coisa categoria 10, mas é um item que é o top 5 de falha daquele fabricante e está em falta porque muitos operadores tiveram problema com o mesmo equipamento. Isso acontece com uma grande frequência. E aí você fala para o fabricante, olha, fabricante, só que assim, eu estou com item em mel, o meu prazo está vencendo, você não tem essa peça para me fornecer, eu já pedi uma prorrogação para a ANAC, e eu vou precisar de uma substanciação. Então, muitas vezes o próprio fabricante te ajuda com isso. Ele faz você pode pedir, né? Olha, é uma NTO, No Objection to Takeoff, né? Que ele fala assim, olha, eu não tenho problemas que esse operador continue voando aí ele sempre vai dar um prazo, por 10 voos, 2 meses, 5 horas, enfim, o que seja, porque não há peças no mercado, tá? Então, ele pode fazer esse tipo de solicitação para o fabricante e você voltar isso para a ANAC, falar, olha, ANAC, continuamos sem a peça, mas tem aqui uma carta de não objeção do fabricante, permitindo que eu continue voando assim, você pode me dar uma extensão? Então, assim, isso é super factível e é bastante razoável, tá? Se a ANAC entender que não afeta a segurança de voo, ela provavelmente vai dar essa autorização. Legal. Mais uma aqui do Walter. Boa noite. Só uma dúvida. Os itens em ACR/INOP
geram indicadores de qualidade nas operações em FOCA ou procedimentos ISO e SBAO? Ismael, sim, tá? Principalmente, eu vou falar do requisito SBAL primeiro. Dentro do requisito SBAL existe um item que chama SASC, que é Sistema de Supervisão de Aeronavegabilidade Continuada, tá? E nele você, em geral, tem que anotar problemas da aeronave, panes, discrepâncias, item em MEL, então, muito provavelmente uma empresa que tem o SASC implantado, ele é um requisito recomendado da SBAL, ele não é obrigatório, tá? Você vai colocar os itens em ACR lá para te gerar, até mesmo para te gerar uma verificação se você está tendo uma tendência de falhas naquele tipo de sistema no período que você determinou lá nos seus indicadores, tá? Com relação ao FOCA, eu vou falar da parte que eu tenho aqui dentro da empresa implantado, né? Se o seu FOCA for englobar discrepâncias, a MEL vai entrar, tá? Se ele só for englobar performance de voo em si, eu acho que ele só entraria, eu estou tentando extrapolar aqui, tá? Eu acho que ele só entraria se aquele item MEL restringe alguma coisa na sua operação. Então, tem alguns itens MEL, por exemplo, que falam que você está restrito a um nível de voo. Então, querendo ou não, isso vai afetar a performance da aeronave, porque você vai fazer um voo de uma maneira diferente do que normalmente você faz, tá? Então, nesse sentido, eu acho que ela acaba influenciando, sim. Ok. O Sandro perguntando, pode comentar se o caso do avião da TAM em Congonhas teve influência de erro de avaliação da MEL por parte do operador? Me pergunta pegadinha, essa é uma rasteira que eu vou super sabonetar. Estou longe de ser uma autoridade que pode dar uma opinião sobre um fato que foi amplamente estudado por pessoas muito mais competentes do que eu nesse sentido. Então, assim, para mim vale o que está no relatório da CENIPA. Faria o mesmo, sabonetar. Falou em acidente, negócio é sabonetar. Sabonetar. Mais agora, alguém? agora eu vi boa parte do documentário da Netflix, me parece levemente tendencioso, tá, gente? Cuidado. Eu não vi. Tenham a curiosidade. Eu sugiro, inclusive, que vocês leiam primeiro o relatório do CENIPA e depois vocês vejam o documentário. Porque se você vê só o documentário, qualquer documentário, ele sempre vai ter uma tendência. Eu não vi ainda, para falar a verdade. Certo. Mais alguém, galera? Ó, vou mandar de novo a lista de presença se alguém não assinou. Está no chat. Mais dúvidas? Didi, você tirou foto desta audiência maravilhosa da aula de Claro, hoje? com certeza. Não. E, pô, aprendi bastante, viu, Raquel? Nossa, é muito denso esse assunto, né? Ele é muito denso, gente. E ontem você me mandou uma mensagem ainda preocupada se ia tá básico demais. É porque essa turma é muito esperta. Eu falei, gente, não posso falar besteira, hein? Muito legal. Beleza, gente. Mais alguma dúvida? Senão a gente vai tirar aquela foto para colocar no... Que todo mundo vai ligar a câmera, né? Porque afinal Exatamente. é super legal quando as pessoas abrem a câmera e a gente conhece. Estou tentando relembrar como mudam... Ah, consegui, mosaico aqui. Quer que eu coloque na capinha do treinamento? Oi? Não, agora eu consegui aqui deixar todo mundo... Vamos abrir as câmeras aí, galera. Enquanto vocês abrem, vou repetir os recados, então, tá? Pelo menos os principais. Nossa próxima palestra, então, dia 29/5, tá? Vai ser uma quinta-feira à noite. Não está confirmado se às 19 ou às 20 horas, mas vai ser dia 29/5. Em breve eu mando mais detalhes. Para quem não entregou a estrutura do trabalho, entreguem o mais rápido possível, tá? Fale com o seu orientador, mande no sistema. E as inscrições para a próxima turma estão abertas, tá? Então, se souber de alguém que esteja interessado aí, só falar, entra no nosso site que as inscrições estão abertas. Eu estou interessada.
Então, só chegar. Ex-aluno tem desconto? A gente dá um jeito. Eu vou colocar aqui na capinha para você. Não sei, faz diferença na foto? Vai ficar menos gente aparecendo, na verdade. Menos gente? Então eu vou tirar. Então, peraí. Deixa eu voltar eu aqui. Agora tá. Só tá, a galera não tá muito afim de abrir a câmera. Vamos lá. Ah, gente, para de comer o lanche aí. Eu não comi o lanche ainda, eu não abri a minha Heineken ainda, por favor, né? Para de mastigar, dá um tapa no cabelo. Isso. Então vamos lá, vamos tirar aqui o print no 3, 2. Opa, peraí, que a minha foto tá zoada aqui. 3, 2, 1. Então está printado agora. Gente, vou parar de gravar então. Muito obrigado pela presença. Raquel, obrigado pela participação aí. Obrigada a vocês.